Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos. Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento e sempre com um convidado especial. A segurança pública é o tema que tira o sono do brasileiro. O medo de sair às ruas e de ser assaltado, roubado ou mesmo tomar um tiro é uma aflição diária de todas as pessoas que vivem nos centros urbanos. As estatísticas confirmam o temor da violência. O Brasil tem uma das taxas mais altas de homicídio do mundo. 43 mil pessoas são assassinadas por ano. Somente países em guerra possuem índices tão elevados como o nosso. A violência no Brasil é fruto da impunidade, de leis brandas e da ausência de investimento em questões cruciais, como construção de presídios e inteligência. O resultado de tantos anos de descaso com a segurança pública é evidente. O crescimento do crime organizado e seu papel protagonista na comercialização internacional de drogas, sua capacidade de controlar territórios e presídios e sua crescente infiltração nas atividades de mercado, na política, no judiciário, revela um país a caminho de se tornar um narco-estado. Mas para evitar esse desastre, o Brasil precisa tratar a segurança pública com a urgência que o tema exige. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado hoje é o professor do Instituto de Relações Internacionais e coordenador da Escola de Segurança Multidimensional da USP, Leandro Piquet Carneiro. Leandro, seja muito bem-vindo à entrevista com o Dávila. Muito obrigado, Dávila. Leandro, a gente tem esse grande desafio da segurança pública. Todo mundo fala, mas os indicadores ainda mostram um Brasil que está perdendo a guerra para a segurança pública. Então vamos começar por um tema assim muito importante. O Brasil tem fama do país que prende e solta. Quantas vezes pessoas são presas? Dezenas de vezes, aquela ficha corrida extensa, e isso passa uma enorme sensação de impunidade para a população. Como é que a gente pode resolver esse primeiro grande problema? O Brasil pode parar essa onda de prende e solta? Dávila, a primeira coisa que a gente precisa fazer urgentemente é medir esse processo. Nós não temos nenhuma estatística oficial do prende e solta, no sentido do infrator que é preso diversas vezes e tem uma longa trajetória de passagens pela polícia, inclusive de condenações. Então nós não temos informações sobre isso. Nós não temos nenhum banco de dados organizado no sentido longitudinal da trajetória desse indivíduo e suas várias passagens pelo sistema. Então, na verdade, nós temos uma precariedade de informação que começa a afetar nossas políticas no funcionamento do sistema de justiça criminal, porque, na verdade, fica uma discussão sobre muitos advogados e muitos ativistas de direitos humanos argumentam que o Brasil prende muito e prende mal. Na verdade, quando a gente olha os dados e compara internacionalmente, nós prendemos muito pouco. Eventualmente, podemos até prender mal no sentido de que poderíamos prender por crimes mais graves, como homicídio, como criminosos organizados. Isso sim é sempre importante, mas hoje nós temos uma carência de informação básica sobre essa trajetória no crime. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente tem que enfrentar. Produzir informações confiáveis sobre a trajetória e poder começar a desenvolver políticas e mudanças na legislação que ajudam o sistema de justiça criminal, ajudam as polícias, o sistema penitenciário também a fazer a devida execução penal desses infratores, a partir do conhecimento sobre a trajetória que esses infratores têm no crime, né? Então, se a gente não sabe quantas vezes esse infrator passou pelo sistema, fica muito difícil, por exemplo, por uma legislação no estilo americano, em que penaliza infratores que têm várias passagens. Depois de um certo momento, você tem a pena agravada, a pena ampliada, mesmo que o crime tenha uma pena de 4, 5 anos, se é a terceira vez aquele mesmo crime, isso reflete no aumento da pena ao longo, por um tempo maior. Então, nós precisamos enfrentar de frente esse problema da falta de informação, precisamos levar a sério o que os operadores do sistema de justiça criminal, as polícias, o Ministério Público indicam que existe sim um problema que não é de prende muito e prende mal, mas é que prendemos pouco e isso tem sido um grande problema para o sistema que
exerce essa pressão sobre o infrator, sobre o condenado, sobre o criminoso, ele poder mover a sua decisão de cometer ou não um crime, né? Bom, nesse primeiro ponto você já trouxe 2 elementos fundamentais. Primeiro é como integrar mais os bancos de dados para que nós possamos ter acesso a isso. Nós temos uma legislação muito estadual, né, na questão da segurança. É possível fazer alguma coisa, ou está sendo feito alguma coisa para essa integração de banco de dados da Polícia Civil, conversar com a da Polícia Militar, com a Polícia Federal, para que nós possamos ter mais dados e evidências para fazer uma política pública mais calibrada para o combate ao crime? São Paulo avançou muito no período recente com a organização do Centro Integrado de Comando e Controle e de um programa chamado Muralha Paulista. Isso. O Muralha Paulista ele tem essa lógica de integração, de responsabilizar o usuário, né, monitorar o usuário, o policial que está utilizando o sistema para saber que tipo de consulta está sendo feita. E isso ajuda também, na medida que você controla quem usa, isso ajuda o compartilhamento, porque dá segurança jurídica, são dados sensíveis, então a troca de informação no âmbito desse sistema de polícia e justiça criminal, ela precisa sempre de um cuidado muito grande com relação às informações. Então esse sistema, a lei do Muralha Paulista, ela ajuda a criar esse ambiente de controle e compartilhamento. Eu acho que é um caminho muito importante que poderia ser seguido também no nível federal. Tem sido um pouco a política também de tentar investir na construção desses sistemas compartilhados de inteligência, uso de dados. Acho que isso é crítico. Agora, em particular, alguns dados nós temos grandes lacunas. Esse dado longitudinal, na história de vida do criminoso, a história do criminoso no crime. E esse dado, os Estados Unidos têm uma série de pesquisas muito interessantes sobre isso, muito importantes, que permitem grandes insights do ponto de vista de políticas públicas, e nós carecemos disso. Bom, o segundo ponto é a legislação. Você tocou, ao meu ver, numa questão crucial, a importância de uma legislação penal que crimes recorrentes vai aumentando a pena, vai agravando essa pena para manter essa pessoa encarcerada, para não termos esses criminosos com ficha corrida de 10, 14 vezes, 15 vezes sendo preso. Nós estamos mexendo nessa história de lei de execução penal ou isso é um daqueles projetos que continua na gaveta do Congresso Nacional? Esse está na gaveta. A gente precisa tirar, a gente precisa olhar para isso com calma. Existem iniciativas importantes no Congresso hoje, de vários lados ali dentro do Congresso tentando mexer nesse texto. Eu acho muito importante que a execução penal sofra um processo de revisão no sentido de identificar quais são as lacunas que estão sendo exploradas, a questão da saidinha, que ela pode ser boa para determinado tipo de preso, mas ela não pode ser uma garantia geral, né? Então, alguém que está começando sua carreira, que não tem nenhuma passagem, que precisa voltar para a família, vai lá. Agora, outra coisa bem diferente é aquele infrator, né, que já tem várias passagens, que não tem como apelar a esse tipo de direito, por exemplo. Então, nós temos que olhar ponto a ponto quais são as brechas, quais são as lacunas na lei de execução penal e tentar tornar esse sistema mais blindado para o cumprimento da pena em regime fechado para aqueles que são efetivamente perigosos, são infratores que, uma vez nas ruas, vão cometer novos crimes, esse tipo de situação. A gente precisa ter, por óbvio, como sociedade, como Estado, uma resposta mais adequada do que a que temos oferecido até o momento, né? Bom, nós não temos no Brasil uma diferenciação de tipos de presídio para tipo de criminoso, né? Nós deveríamos ter pessoas de baixa periculosidade, que roubam o celular, e um faccionado que lidera, claro, controla um território importante. Claro. Né? Não seria bom misturar essas pessoas na cadeia, porque aí o que a gente está fazendo é incentivando essa escola do crime. Claro. Existe alguma política pública ou legislação nesse sentido hoje, Leandro? Mais uma vez, isso depende muito da capacidade dos estados. São Paulo é um dos poucos estados que tem um mínimo de estruturação, tem o centro de detenção provisória, tem unidades que são diferenciadas do ponto de vista do nível de segurança que oferecem. São Paulo tem vagas no regime disciplinar diferenciado para aqueles infratores mais agressivos, de organizações criminosas. Agora, isso é uma realidade aqui, né? Praticamente não tem nenhum outro lugar do Brasil. Então, nós temos um sistema federal, uns sistemas estaduais que são muito diferentes. Então, você
você tem toda a razão. Quer dizer, Minas está avançando muito também. Minas tem experiências muito bem-sucedidas de associações que cuidam ali dos infratores iniciantes num ambiente que é controlado pelas próprias famílias, pela sociedade civil, para o cumprimento de penas mais brandas. Então, esse tipo de diferenciação, como você fala, é fundamental para evitar a contaminação, digamos assim, o recrutamento por organizações criminosas e também garantir que aqueles que são uma ameaça de fato precisam estar isolados, precisam estar dentro de um sistema que oferece uma segurança maior para os agentes, para o sistema e uma comunicação e um poder de recrutamento cada vez menor diante da massa carcerária, né? Agora, Leandro, um dos dramas é que o crime organizado parece hoje que controla os presídios. Não é o Estado que manda no presídio. A lei do presídio é feita pelo crime organizado. E isso é um desastre, porque ao entrar no presídio, provavelmente você acaba se filiando a alguma das facções. Como é que o Estado pode recuperar a sua autoridade dentro dos presídios? Essa é uma área muito sensível no Brasil. Nós temos que realmente, como sociedade, parar e tomar uma decisão. Precisamos investir na construção de presídios, na qualidade desses Temos um déficit grande hoje, né? Um déficit gigante. Então, é comum ouvir de juízes que, muitas vezes, as audiências de custódia resultam em liberação de infratores porque não há vaga no sistema. Então, isso não é uma desculpa. De fato, em muitas situações não há vaga, né? E a prioridade precisa ser dada para aqueles crimes efetivamente mais violentos, etc. Então, essa situação de falta de vagas, essa situação de problemas de gestão, de qualificação de pessoal, nós precisamos entender que essa é uma área crítica para controlar o crime. Sem um sistema prisional, com vagas no volume necessário, sem qualidade, nós vamos perder essa batalha como estamos perdendo, não é? Quer dizer, nós vamos ficar correndo atrás de um problema sem conseguir fazer com que o sistema de justiça criminal sinalize aquilo que ele precisa sinalizar, que é crimes serão punidos com penas de prisão. Penas de prisão são dolorosas em vários sentidos. Vai incapacitar esse criminoso durante um período em que ele está preso, ele vai sofrer o confinamento. Ele tem que ter os direitos respeitados, ele tem que ter condições para cumprir a sua pena, mantendo a sua dignidade. Claro, mas isso não significa saídas em épocas, né? Saidinha. Isso não significa isso. Significa rigor no cumprimento das penas de prisão. Acho que o sistema de justiça criminal, quando ele funciona punindo, ele sinaliza para o infrator: cuidado, porque isso aqui vai custar muito da sua vida. É um poder dissuasório. Dissuasório, né? Quer dizer, então é para isso que serve esse sistema. Ele precisa existir com capacidade para receber todos os que a justiça condenar. E a execução precisa ser feita dentro de condições em respeito aos direitos humanos e com qualidade. Porque, mais uma vez, você tem toda a razão. Se não cuidamos do preso, o crime organizado cuida, recruta, então facilita. Já prisão no mundo inteiro já é um RH do crime, né? Se a gente não, como sociedade, como Estado, não cuida, a coisa fica muito feia. E, Leandro, qual é mais ou menos esse déficit carcerário no Brasil? Também variações estaduais brutais. Assim, tem estado que tem 4 presos por vaga. Né? Tem estados que 2,7. Então você tem diferentes situações nos estados, mas em média nós estamos com metade da capacidade do que deveríamos ter para o cumprimento daqueles que já estão apenados, esperando em vias de cumprir pena. Né? Então, certamente, uma das medidas urgentes, imprescindíveis, é a construção de novos presídios. Imprescindível. Qualificação da Polícia Penal. A organização de uma estrutura que nenhum político gosta. Nenhum político estadual gosta vai cortar faixa de presídio. Não vai. Quer dizer, é um investimento que ele coloca lá no final da lista. Né? Quer cortar faixa do hospital, da escola, da ponte. Mas presídio, ninguém quer ir. Né? Ninguém quer saber que está gastando dinheiro nesse tipo de serviço, que é fundamental, mais uma vez,
para sinalizar para o crime o custo do crime. Nós não deveríamos ter um plano nacional para ajudar os estados a construir esses presídios e suprir as vagas? Há verbas federais para isso, há uma tentativa de criar alguma coordenação federal também nesse âmbito, mas todo o sistema de justiça criminal ele é muito estadual, o Estado tem muita força, o governador tem muita força. Então, eu acho que um caminho também muito importante na discussão sobre legislação é talvez aumentar o espaço de iniciativa de liberdade para os estados em matéria penal e execução penal. Criar um pouco uma competição na federação por diferentes soluções. Um governador que acredita na eficácia do sistema de justiça criminal, na punição, poder ter a liberdade de investir mais, de construir, ou adotar leis, uma variação ali local, estadual da lei penal brasileira. Então, essa diferenciação me parece muito importante nesse momento para pensar, ou fomentar, melhor dizendo, uma competição entre as unidades da federação, né? É o verdadeiro federalismo, dá mais autonomia aos estados para poder testar legislações distintas. E a gente aprende com isso. Né? E nós aprendemos com isso, exatamente. Nessa estrutura dos presídios, nós diríamos o quê? Que é preciso fazer presídio mais para baixa periculosidade, para faccionado. E vocês têm dados, estudos que mostram qual é o tipo mais premente de presídio que nós precisamos hoje? O sistema, em linhas gerais, ele precisa ter uma arquitetura reconhecendo esses níveis, né? Mais vagas para baixo, né? Quer dizer, para os crimes com armas de fogo, roubo, furto, isso que está causando todo esse transtorno nas grandes cidades brasileiras, precisa ser punido com penas de prisão, porque são crimes gravíssimos, né? O roubo à mão armada em particular. E essas unidades não necessariamente são tão caras quanto as que exigem de alta segurança, vagas para esse regime disciplinar diferenciado, que o preso fique isolado. Mas eu diria que os estados precisam pensar essa arquitetura, entende? Essa arquitetura do sistema prisional, tendo desde das unidades de maior complexidade, centros de detenção provisória, centros para cumprimento de penas de medidas alternativas, nesse estilo das APACs de Minas Gerais, que são essas associações de família e locais, de igreja, ajudando a recuperar presos. Então, a gente precisa pensar nessa diferenciação, em primeiro lugar, né? De acordo com o Estado. Agora, é uma realidade nacional, crime organizado, líderes de facções, de organizações criminosas, controle de território, o negócio, né, assim, ilícitos, pesados, com criminosos, né, poderosos, com alto poder de corrupção. Para esses, a gente precisa estar preparado com unidades mais complexas, de maior segurança. Agora, Leandro, o Brasil evoluiu bastante em parceria público-privada, em concessão, na parte de infraestrutura, de estradas e tal, mas nós não avançamos nisso na questão da construção de presídios. Parece que segurança pública continua a ser um monopólio do Estado, uma questão que não pode se debater, parceria público-privada ou concessão. Por que existe tanta resistência para discutir isso, inclusive para suprir a ausência de investimento dos Estados na construção de novos presídios? Tem sido um histórico de fracasso, né? São várias tentativas, Rio Grande do Sul, Minas, em Pernambuco, no Rio também foi pensada uma estrutura de parceria público-privada. Então, barreiras de todo tipo do ponto de vista do processo de licitação dessas parcerias, com tantas restrições ao setor privado que torna praticamente impossível o aparecimento de empresas interessadas, principalmente as empresas internacionais que têm alguma competência nesse processo, não se interessam em participar, termina ganhando uma empresa meio improvisada, nacional, local, e isso o processo vai caindo, a coisa não anda, o Ministério Público questiona, enfim, não conseguimos. Isso literalmente é uma história de fracasso até aqui, que a gente precisa, mais uma vez, levar a sério, né? Porque esse déficit vai, por óbvio, demandar parcerias desse tipo
capacidade do setor privado para construir essas unidades. E essa briga é no Congresso Nacional, é com os governos estaduais, são os governadores entrando em campo? Como é que nós devemos fazer essa briga? Essa briga específica das PPPs, do sistema prisional, eu acho que é uma briga mais complexa, porque envolve muito os ministérios públicos e as justiças dos estados, né? Então, eu acho que muitas vezes quem tem a formação jurídica não tem abertura para discutir certos temas de gestão, de investimento, não tem uma cultura de pensar essas relações público-privadas dentro de um marco próprio da área. Então, enfim, fica difícil tentar avançar nessa discussão com os operadores, com a visão de mundo, com a visão de direito que eles têm hoje em dia. Quase que a gente precisa uma revolução no plano das ideias, assim, sentar para conversar, tentar explicar por que isso é importante, chamar os economistas para conversar com os juízes e os promotores, explicando um pouco a necessidade e as vantagens desse tipo de parceria para resolver um gargalo que só hoje que vitima principalmente a população carcerária, né? E, Leandro, existe alguma iniciativa nesse sentido para criar esse senso de urgência, reunir setor público, Ministério Público, governadores para discutir esse assunto? Eu sinto que o Brasil está vivendo uma sensação assim, estamos numa crise de segurança pública, não é? Certamente. Dizer, estamos todos tocados, conversando, a gente liga o rádio, a televisão, o jornal, todo dia crime, segurança pública, são crimes absurdos, covardes, criminalidade organizada. Então, o tema assumiu um tamanho que exige, né, mobilização. Então, eu aposto que assim, está muito ruim, tem muitas críticas à situação, mas a vantagem é que a gente vai poder, como sociedade, parar e falar, olha, agora a gente tem que levar a sério essa crise, né? Bom, para falar quão crítico isso está, é o avanço do crime organizado. Acho que esse é o tema hoje que tira o sono dos brasileiros, porque parece que está tudo debaixo dessas grandes organizações criminosas, né? Elas surgiram praticamente dentro dos presídios, né? Eu me lembro do PCC, Comando Vermelho, tudo isso nasce nos presídios, né? Para botar ordem nos presídios. E depois começa a entrar cada vez mais no tráfico de drogas. Conta um pouco para a gente rapidamente essa história do crescimento do crime organizado, seu nascimento e ao se tornar hoje as maiores organizações criminosas do mundo na comercialização de drogas. Dávila, é um processo muito interessante. Não ocorreu da mesma forma em todos os lugares do mundo. No Brasil, você destacou um ponto muito importante. Gangues prisionais se transformaram em grandes redes de organizações criminosas que operam diferentes mercados ilícitos fora. Drogas, principalmente, mas outros. Vamos entender um pouco essa conexão entre organização criminosa e mercado ilícito, que eu acho que é muito importante para entender um pouco por que o momento é tão crítico. Eu entendo que PCC e Comando Vermelho tiveram essa origem no sistema prisional, quando fizeram a passagem, a migração para o controle de diferentes mercados ilícitos nas áreas de influência, São Paulo, Rio, e daí, né, se expandindo pelo Brasil e transnacionalizando. Esse processo muda essencialmente a forma como essa organização atua. Ela vira muito mais uma rede de organizações locais que reivindicam essa marca, que usam um certo ambiente de negócios criado por essa gangue prisional dentro dos presídios. Aí dentro dos presídios o PCC controla, tem hierarquia, tem comando, todo mundo sabe quem manda dentro daquela unidade, etc. Nas ruas não é esse o modelo. O modelo de grupos locais altamente abertos e porosos no sentido de estabelecer negócios com outras organizações, prestadores de serviços de diferentes tipos, corrompendo agentes públicos em diferentes situações. Então, o poder dessas organizações avança associado a um conjunto de atividades econômicas, que eu estou chamando de mercados ilícitos. A cocaína é um deles, muito importante, mas não apenas. Hoje a lista inclui combustível adulterado, redes de postos de gasolina que comercializam combustíveis adulterados e são controlados por criminosos já condenados, às vezes em tráfico de drogas, em outras situações.
toda a parte financeira de fraudes contra o sistema bancário, de uso de engenharia social para obter vantagens aí enganando as pessoas, e as pessoas assim, muitas vezes fazendo transações voluntárias, transferindo dinheiro porque foram enganadas. Então, essas fraudes, esse uso da engenharia social é muito importante. Roubo de energia, né? Roubo de energia nas áreas que controla, ou a exploração de serviços de venda de gás. Aí os negócios, eles se, digamos assim, se complementam dentro do território controlado. Esse é um modelo muito típico, por exemplo, das milícias do Comando Vermelho no Rio de Janeiro, em Bahia, em todo o Nordeste, isso acontece. E no caso específico aqui do PCC, que é muito forte nessa área de cocaína, e com a cocaína chegava até o Brasil para abastecer o mercado consumidor, e a partir dos anos 2000, por óbvio, são todos empreendedores, todos homens de negócios. Bom, se a gente traz cocaína até São Paulo para abastecer o mercado consumidor de São Paulo, por que não tentar exportar por Santos, né? E aí as conexões aparecem, as conexões com grupos na Europa, máfia, os grupos... Máfia italiana, né? A máfia italiana, que é muito pequena, é muito fechada, mas ela usa outras organizações criminosas, principalmente dos Balcãs, para operar esse mercado no Brasil. Né? Alguns italianos estão aqui, foram presos aqui, operações importantes do Ministério Público de São Paulo, da Polícia Federal, já mapearam toda essa rede de cooperação máfia, PCC, exportação de cocaína. A exportação de cocaína muda completamente a escala da atividade. O dinheiro precisa entrar para o paraíso fiscal, tem toda a engrenagem de lavagem de dinheiro. Então, eu diria o seguinte, que hoje nós temos uma situação de uma enorme rede de organizações que são, cada organização controlando um ponto dessa cadeia logística que vai dos Andes até a Europa, né? Mas são organizações que não têm um comitê central, não tem uma decisão tomada. Não é centralizado. Nada, zero. Né? As pessoas mal usam as referências comuns ao PCC, muitas vezes usam essa lógica de uma comunicação baseada no salve, né? Que é essa coisa de anunciar um objetivo e todo mundo fica sabendo qual é o objetivo, mas é cada organização lidando com o seu espaço, com o seu nicho, com a sua atividade e ganhando digamos, na troca ao longo dessa cadeia logística e desse mercado que vai se transnacionalizando rapidamente, né? E vai ficando cada vez mais complexo por conta da questão da lavagem de ativos, né? Leandro, qual é o real impacto desse acordo recente do PCC com o Comando Vermelho? Isso já começa a ser, vamos dizer assim, a fusão de organizações criminosas numa coisa muito maior ou não? Há indícios de que isso está acontecendo em vários lugares do mundo, porque o processo que nós estamos vivendo é um processo, mais uma vez, não é Brasil só. A gente pode descrever assim como um grande processo de convergência de atividades ilícitas, lícitas de empresários antiéticos. O dono do posto de gasolina, ele pode ser às vezes tem muito posto de gasolina que é criminosos condenados, tem outros que não, são empresários antiéticos que querem vender combustível adulterado, tem a distribuidora, aí uma outra suspeita que vende combustível adulterado para esses postos. Então, essa convergência entre o lícito, né, quer dizer, o antiético, que vai se ligando à organização criminosa, vai operando de forma ilícita, ao problema da corrupção, que o Brasil sempre separou muito. A corrupção política era uma coisa, né, o crime era outra. A corrupção, a política começa a recorrer ao crime para, né, organizar campanhas, arrecadar dinheiro para financiar campanhas. E o crime também se associa a esses políticos corruptos. Então, o Brasil tem essas fragilidades institucionais muito graves, mas esse processo dessa construção dessas grandes áreas cinzentas
em que esses elementos se conectam, e eu colocaria, nós ainda temos a vantagem que não temos organizações terroristas, mas essas áreas cinzentas são muito propícias à operação de organizações terroristas também, que se somam ao crime organizado, se somam a essa cadeia de empresários antiéticos que estão em busca de ganho fácil. Então, tudo isso vai se consolidando num grande processo de convergência de interesses que junta esses diferentes atores e faz florescer um conjunto de atividades ilícitas como raramente tivemos. Isso explica por que as organizações criminosas elas vão abrindo mão de certos princípios de controle de território, muitas vezes, vão entrando dentro de uma lógica puramente transacional. Estamos aqui para transacionar um bem. Estamos aqui para apoiar o desenvolvimento de uma cadeia logística. Isso pode envolver drogas ilícitas, mas pode envolver tabaco, cigarro falsificado, dispositivos eletrônicos de fumar, que agora é um grande mercado também ilícito, transferido para as organizações criminosas. Então, isso tudo vai criando um ambiente, negócios primeiro, e facilitando essas conversas. Então, essa ideia também de que a máfia se aproxima das organizações criminosas dos Balcãs e começa a operar em escala global de forma mais agressiva, infiltração dos negócios lícitos, de maneira geral, né, trazendo esse dinheiro ilícito para dentro de atividades ilícitas e desequilibrando concorrência, violando regras administrativas. Desorganiza o mercado. Desorganiza todos os mercados em que entram, né? Então, eu diria que, para responder a sua pergunta de forma não muito breve, nós estamos vivendo esse processo de convergência que explica por que a lógica do negócio começa a prevalecer em vários momentos. O negócio antes da violência. É claro que, como esse mercado não tem nenhuma regulação estatal possível, é preciso que essas organizações criminosas funcionem como organizações que governam esses mercados ilícitos. Então, elas mudam também de posição, elas passam a desempenhar um perigoso papel de exercer a governança dessas atividades ilícitas. E funcionar como tribunais, como atestando, né, quem tem direito sobre determinada rota, quem tem direito sobre determinado bairro, etc. Né? Bom, o crime organizado não só desorganiza o mercado lícito, como desorganiza o sistema político e judiciário brasileiro. Nós vimos agora essa venda de sentenças em tribunais regionais e estaduais, que é um escândalo, né? Um escândalo. E, mais uma vez, às vezes em crimes que isso não é crime organizado. Grilagem de terra é crime organizado, duro, não é? Insumos agrícolas falsificados, contrabandeados, está lá o crime organizado. São diferentes modelos de organização, são diferentes formas de operar em atividades ilícitas, mas são organizações criminosas. E essas organizações criminosas se conectam. Não existe não, isso aqui não é... Não, eu não sou desse sindicato, eu não trabalho com esse produto. Você trabalha com qualquer coisa que apareça ali. Olha, tem essa oportunidade. Bom, vamos ver. Né? Vamos ver se eu consigo tirar algum daqui. Né? Então, mais uma vez, essa convergência cria oportunidades, cria a capacidade de algumas organizações atuarem dentro dessa lógica de virarem um governo do crime, impulsionando longuíssimas cadeias logísticas de contrabando, tráfico de substâncias proibidas, imigração ilegal, armas e lavagem de dinheiro, que é o grande pesadelo. Ainda mais com moedas eletrônicas, Bitcoin, então facilita bets. E coisas boas que tiveram efeito negativo, boas no sentido. O Brasil adotou uma legislação que favoreceu a competição bancária, mas mas as fintechs apareceram, e tem aí fintech que, de repente, a gente descobre está movimentando um dinheirão de ativos podres aí, de dinheiro de tráfico de drogas e outros ilícitos. Agora, Leandro, esse retrato que você faz do crime organizado nos assusta ainda mais, porque, assim, o crime organizado move numa velocidade inacreditável e a nossa legislação, nosso sistema político está reagindo praticamente de maneira analógica.
E nós vamos perder essa corrida se nós não agirmos, se não tivermos esse senso de urgência. Então, o que podemos fazer para também acelerar a discussão na sociedade civil, no setor público, para essa modernização de legislação, de investimento importante, de unificação de bancos de dados? Porque senão, do jeito que essa velocidade do crime organizado infiltrando nos negócios lícitos, no Estado, na Justiça, vai acabar transformando o Brasil num narco-estado, que é o que todos nós não queremos, como eu disse no início do programa. Exatamente. Não, acho que a gente já perdeu, a gente está muitas voltas atrás. E agora a necessidade de atualizar o marco legal, né, rápido, desenvolver capacidades, não basta ter a lei, precisa ter capacidade de fiscalização, né? E essa fiscalização, mais uma vez, ela é multidimensional no sentido de que envolve finanças, envolve violação de regras e procedimentos administrativos, né? Desde o local até o federal. Então, precisa colocar na mesa gente que não está acostumada a sentar na mesma mesa, para poder olhar essas atividades e entender como elas estão se conectando, né? Entender quais são os elementos de controle necessários, as ações necessárias de controle. Às vezes, não é nem uma questão de polícia. Veja, por exemplo, essa coisa do mercado de ouro. O ouro o varejo. Contrabando de ouro, né? Não, eu digo assim, a coisa mais ordinária do mundo, aquele homem placa, compra o ouro, não é? Aquilo sempre existiu, nunca ninguém deu a menor bola. Alguém tinha um ouro em casa, uma coisa, ia lá, vendia. Mas agora as pessoas estão aí na rua assaltando, os bandidos estão assaltando para roubar aliança, para roubar cordãozinho, para ver um pedaço de ouro. Faz a venda ali, recebe em dinheiro, não tem nota fiscal, não tem declaração nenhuma, não tem informação nenhuma sobre quem está vendendo, e quem está comprando paga em dinheiro, né? Tudo errado. Então, às vezes, uma fiscalização no nível local já poderia dar um tombo nesse negócio e diminuir o incentivo para o assaltante. Eu digo, todo o setor hoje precisa de uma visão integrada, multiagência, e de pensar não só no criminal, mas pensar no administrativo também, como forma de limitar essas atividades, né? Um exemplo, aliás, de sucesso nesse sentido foi a redução de roubo a veículos, né? Porque nós começamos a atacar os desmanches. Exatamente isso. Né? E exatamente. O desmanche, isso diminui o crime. Exatamente. Não dá para fazer a mesma coisa com o telefone celular? Dá para fazer de forma direta, quer dizer, exemplos existem, né? Piauí está aí liderando com a coisa do simplesmente mandando uma carta pro cara que ativou o telefone roubado, não é? É tão simples quanto isso. As operadoras... Não, o governo manda ver que o telefone foi roubado, o número foi ativado, a operadora comunica à polícia. Sim. E aí a polícia manda uma carta: olha, esse telefone foi roubado, então ou você devolve ou sofrerá as consequências. 80% das pessoas devolvem porque compraram sem saber. Ou compraram achando que não era roubado, ou sabiam que era roubado, mas achavam que não iam ser identificadas. Enfim, essa tolerância também do brasileiro a criar essas... Assim, o Brasil tem esses mercados, essa tolerância com as regras que muitas vezes atrapalha muito, né? Você compra um celular baratíssimo, não pergunta como. E claro que a origem dele provavelmente ou é o contrabando ou é o roubo, né? A Itália é um exemplo de um país que também tolerava demais a máfia, o crime, e uma hora virou o jogo, né? Acabou adotando um arcabouço legislativo muito importante, aquela lei antimáfia, e ali foi a virada de um jogo. Nós podemos fazer a mesma coisa no Brasil? Nós precisamos, eu acho que, olhar muito para essa experiência italiana, principalmente um elemento da legislação italiana que nos faz muita falta, que é a ideia do perdimento ampliado. Não tem nenhuma razão, num processo de investigação, uma vez identificado a compra de um imóvel, de um ativo qualquer, com dinheiro ilícito, que outros imóveis, outros bens, nesse mesmo, né, suspeito de empregar dinheiro ilícito para comprar alguma coisa, que ele não perca o resto. Precisa perder tudo, automaticamente, ou pelo menos até fica tudo suspenso. Confisco de todos os bens com dinheiro ilícito. Né? Você nem sabe se foi dinheiro ilícito ou não, mas se tem um que foi com dinheiro ilícito, os outros muito provavelmente foram. Então, suspende, congela, e aí, no curso da investigação, vai se estabelecer. Mas essa ideia de que precisa ter uma lei de perdimento ampliado é muito importante, né? Então, isso vem da legislação italiana.
a lógica de cooperação entre agências muito forte, não é? O uso de informações de inteligência prospectiva, ou seja, a inteligência vai atrás da produção de evidências sobre determinada empresa ou determinado infrator, e isso depois é utilizado no processo de denúncia desse infrator. Então, tudo isso são lacunas importantes aqui no Brasil. Nós não temos ainda uma tipificação, Dávila, sobre controle de território. Então, não existe. Aquilo que está acontecendo no Rio de Janeiro, aquilo que está acontecendo em Salvador, Fortaleza, etc., passa como se fosse a mesma coisa que está acontecendo em qualquer outro lugar. E é muito diferente. Soldados armados controlando território, né? Criminosos soldados controlando território. É praticamente um processo de insurgência criminal dentro da segunda cidade mais importante do Brasil. E com apoio do judiciário, porque no Rio de Janeiro a DPF lá proíbe a polícia de adentrar. Cria uma série de obstáculos, cria uma confusão que precisa ser resolvida com urgência, né? Porque a situação só piora. Quer dizer, e quem está sofrendo as consequências disso são as comunidades que estão ali, né? Exatamente. Estão vivendo sob uma ditadura do crime, né? Agora, Leandro, você estava mencionando esse exemplo da Itália, um arcabouço legal, administrativo, muito bem feito. Você até falou que pode fazer um copy-paste no caso do Brasil. Mas a pergunta é, como que isso não foi cooptado pelo crime organizado? Que governança foi implementada na Itália para evitar que todo esse arcabouço antimáfia não fosse cooptado pela máfia, que era muito poderosa? É muito poderosa. Quer dizer, investimento pesado em controladoria, ações de controladoria e corregedoria. Esse é o outro lado. Quer dizer, a gente precisa, mais uma vez, investir muito nisso. Integridade. O policial, o promotor, o juiz, eles precisam ser continuamente monitorados. A evolução patrimonial, qualquer coisa que seja indício de algum mal feito, precisa haver uma punição exemplar, rápida, e nós não fazemos isso. Mais uma vez, São Paulo tem uma disparidade com o Rio de Janeiro que é chocante. Em matéria de a Corregedoria da Polícia Militar de São Paulo, em 3 meses coloca o cara fora da folha de pagamento. No Rio de Janeiro, 3 anos tá bom para conseguir a mesma coisa, assim. Leva 3 anos, 8 anos, até tramitar em julgado, aí tramitou em julgado, aí é que demite o cara. Aqui em São Paulo, às vezes até acontece o contrário. O cara foi suspenso, foi afastado, parou de receber e a justiça manda pagar, reintegrar, pagar tudo que estava... Acontece em alguns casos, claro, acontecem erros nessas estruturas de correição e controladoria. Mas é muito mais fácil corrigir esse erro do que corrigir o erro 8 anos depois, para realmente ele cometeu todos esses crimes e recebeu salário integral, ficou com sua carteira funcional durante todo esse tempo, cometendo ainda mais crimes, como acontece na Polícia do Rio com frequência. Serviços de milícias, serviços de extorsão, segurança privada, toda aquela zona cinzenta, tudo que a gente não faz, que a Itália faz com muita... adotou, quer dizer, tem que passar uma linha. Quem trabalha na polícia, quem trabalha no Ministério Público, no Judiciário, com assuntos de crime e combate ao crime organizado, precisa ser exemplo em tudo. Eles criaram uma força-tarefa para atender essa lei antimáfia específica, ou isso aí eles fizeram essa apuração muito dura e continuou sendo julgado nos tribunais normais? Reforçaram todas as estruturas de correição e controle dentro de todas as instituições que trabalham com o problema. Entendi. Criaram como se fosse uma macroestrutura institucional que tem a capacidade de monitorar aspectos simples, como a evolução patrimonial. Como é que um juiz, daquele juiz lá de Mato Grosso, lá como é que de repente começa a entrar 5 milhões na conta da esposa? Então, não faz sentido isso. Né? Os policiais idem, um policial aqui de São Paulo que tinha um delegado que tinha banco, né? E movimentava bilhões todo ano e era delegado. Né? Então, não pode. Quer dizer, essa proatividade, essas estruturas de controle precisam ser muito bem desenhadas e com uma missão muito clara. E, mais uma vez, isso precisa de legislação específica, mas eu acho que a gente precisa avançar muito nisso. Leandro, um tema que falamos pouco, mas cada vez é mais importante, são os crimes cibernéticos. Cada vez mais
nós precisamos investir em segurança cibernética. Como é que nós estamos caminhando? É de novo diferente nos estados? Ou tem uma política nacional para isso? Ou isso continua a ser um grande tabu aqui? Não, eu acho que o Brasil tem vantagens sensacionais e alguns problemas específicos. Nosso sistema bancário, ele é muito sólido do ponto de vista dos procedimentos, controle. A abertura de uma conta é um processo razoavelmente difícil. Recentemente, com o aumento da competição, isso facilitou um pouco a entrada, a abertura de contas, isso é um problema, mas, de uma maneira geral, os bancos cooperam, a Receita monitora, há um sistema muito bem desenhado de controle. Por exemplo, nós não temos invasões de conta, não temos vulnerabilidades técnicas, não é um hacker profissional altamente sofisticado que vai lá e entra na sua conta e pega o dinheiro. Onde começa o nosso problema? Na engenharia social. E aí o crime organizado desempenha um grande papel. Recrutar pessoas para abertura de contas. Então na rua de manhã... Os laranjas, os famosos. São trabalhadores passando ali, R$500 para você abrir uma conta aqui. A pessoa abre a conta, dá os dados. É um trabalhador simples, né? Vai estar indo para o trabalho ali de manhã, de madrugada, abre uma conta, deixa essa conta na mão desse call center do crime, e aí entra a parte de engenharia social, né? Quer dizer, temos aqui uma denúncia de que sua conta, você confirma, não confirma, transfere para poder gravar. Aí a vítima se vê presa dentro de uma história de fraude, né? Em que ela é enganada. Então esse é o nosso grande ponto sensível, né? Então, e aí, mais uma vez, o controle dessas áreas, o controle dessas atividades, esses call centers do crime, né? E todo esse trabalho de engenharia social que exige recrutar, treinar, ter alguma tecnologia para emular os números do banco, né? Então você recebe aquela ligação do Central do Banco do Brasil, qualquer que seja o banco, né? O cara descobre qual é o seu banco e vai lá e emula aquilo, manda o e-mail, phishing, mas sempre... a participação da vítima é importante. Ela precisa ser enganada, ela precisa ser levada dentro desse processo para que a transferência ocorra. Então, é uma transferência por meio de uma fraude. Não é exatamente uma sofisticação tecnológica em absoluto, né? A parte de hacker, nós não temos história muito significativa desse tipo de violação. O nosso problema é engenharia social e fraude cometida em larga escala, mais uma vez em função de controle de áreas, territórios, onde esses centrais atuam livremente, né? E então, uma das coisas que você está dizendo aqui, precisamos regular mais as tal das fintechs, né, que escaparam um pouco desse controle de Banco Central e, portanto, ficou uma governança muito mais, vamos dizer assim, leniente ou suscetível ao crime, a ser capturada pelo crime. Exatamente, fintech e as bets, né? E as bets. Né? Esses são dois pontos vulneráveis hoje, mas aí, claro, entra naquela conversa anterior sobre convergência. São justamente empresários antiéticos, setores que estão no setor formal, estão em busca de dinheiro fácil e associação com o crime. Porque todos esses negócios exigem estruturas de lavagem de recursos muito bem desenvolvidas, né? Então, isso é um ponto de vulnerabilidade no sistema financeiro que nós temos hoje. Leandro, existe alguma força-tarefa para endereçar esses problemas hoje no Brasil, ou elas são muito localizadas, como você deu o exemplo da Muralha Paulista? Olha, nós temos esforços no plano federal, tentando criar esses ambientes, tentando criar uma rede de cooperação para a investigação de organizações criminosas. E há, assim, eu acho que fundamentalmente um esforço muito grande assim, nos crimes mais complexos. A Polícia Federal avançou muito nessa coisa dos crimes cibernéticos, que organizou uma área, uma diretoria própria para lidar com esses crimes, né?
os ministérios públicos, essa lógica do GAECO, eu acho que eles avançaram, São Paulo liderando sempre esse processo de investigação contra o crime organizado e criando rede entre ministérios públicos no Brasil, né? Então, nós temos uma parte de inteligência da Polícia Rodoviária Federal que avançou bastante também no que diz respeito a monitorar cargas suspeitas. Então, aquilo que antes era aquela coisa muito ostensiva de ficar parando todo mundo, agora é muito cirúrgica. A informação chega, olha, esse caminhão está indo por essa rodovia, então é suspeito por isso. Quer dizer, então tem todo um trabalho de inteligência nas estradas, aeroportos que ficaram muito seguros no Brasil também. Acho que o nosso sistema bancário, mais uma vez, não é um dos mais vulneráveis, embora tenha essas zonas aí cinzentas que a gente está olhando. Então, eu acho que, de uma maneira geral, nós estamos avançando a partir do esforço das instituições, certo? Acho que as instituições, elas vão se colocando essa tarefa de eu tenho que resolver esse problema e o que está aqui a minha alçada. E o nível mais estratégico, o governo, os governos estaduais, federais, eles vão respondendo também muito a essas iniciativas que vêm de dentro. Então, eu aposto muito nisso, porque isso foi muito a história de São Paulo contra o homicídio. Foram respostas da Polícia Militar, do Ministério Público, da Divisão de Homicídios da Polícia Civil, que contribuiu muito também, de se colocar diante da tarefa. Vamos reduzir o homicídio. São Paulo era o primeiro do Brasil, né? O primeiro e o segundo disputava ali com o Rio de Janeiro quem era o mais violento. E hoje tem taxas de homicídio disputando aí com o Uruguai, com a Argentina, com países que têm um bom nível de segurança pública. Porque investiu a partir do esforço das instituições. A Polícia Militar foi muito exemplar na forma como se colocou a missão de controlar esse problema, que era um gravíssimo problema no estado de São Paulo, da violência, com homicídio, grande número de mortes. Então, acho que aposto muito nessa lógica das instituições, dos líderes policiais, promotores, juízes, que se colocam essa tarefa de ir para cima e fazer diferença na área em que trabalham. Então você é otimista em relação à nossa batalha contra o crime organizado para não nos transformarmos num narco-estado? Eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa agora de um esforço sério no Congresso, né? Mais uma vez, eu acho que existem várias iniciativas importantes. O deputado Pedro Paulo do Rio de Janeiro está liderando uma frente aí com essa ideia. Tem a Frente Parlamentar de Segurança Pública. Acho que o Congresso tem que sair do jogo da solução fácil, do discurso de palanque. Tem que entrar nessa discussão técnica que é bastante complicada, de pensar qual é a efetividade de cada lei, qual é a efetividade de cada medida proposta, comparar com experiências internacionais, usar boas evidências do que deu certo, onde deu certo. Eu acho que esse é o caminho que a gente tem que seguir, porque senão... não, né? E o Brasil tem uma coisa que tem uma vantagem que a gente não pode esquecer. Comparado aos nossos vizinhos, nós temos instituições sólidas, nós temos forças armadas sólidas, nós temos estados bem organizados dentro do país, não é? Então, nós temos a capacidade, temos uma Polícia Federal que é incrível, enfim, nós temos o que fazer, nós temos como fazer, né? Nós temos como começar esse processo e eu acho que a gente tem condições de virar esse jogo e agora está mais quente do que nunca. É verdade, mas um ponto fundamental, nós tocamos isso no início do programa, é como nós vamos fazer para integrar dados, essa interoperacionalidade dos dados. Porque hoje a guerra contra o crime organizado, principalmente, é uma guerra de inteligência. Você deu um bom exemplo aqui da Muralha Paulista, como isso veio ajudando muito a vencer essa batalha contra o crime. Mas nós precisamos disso numa escala nacional. Especificamente nessa área de integração de inteligência, banco de dados, compartilhamento de informação, está sendo feito alguma coisa? Olha, agora é a hora da gente ser menos otimista. Eu acho que o problema sempre no modelo federativo, assim, funciona mal na área de segurança pública hoje. Nós temos um problema ligado à questão da existência de duas polícias também nos estados, muitas vezes com problemas distintos, às vezes uma muito comprometida com corrupção, a civil é muito comprometida, a militar não, ou às vezes ao contrário.
Então, corrupção mina cooperação. Não tem, nessa área, não se coopera se você não tem certeza com quem você está falando, qual é a integridade, o compromisso que a outra parte tem para, né, fazer a gestão da informação. Então, isso é a primeira coisa. Assimetrias técnicas. As polícias são muito diferentes. Tem polícias incríveis, certo? Polícia bem treinada, disciplinada. Tem polícias que não tem protocolo, não tem procedimentos, não tem treinamento, são recrutadas. Assim, tem estado no Brasil que passa anos sem fazer concurso para academia de polícia, para oficiais, anos sem fazer concurso para praça. Então faz em soluço, assim, aí começa uma crise, aí depois de 5 anos sem concurso, faz. São Paulo todo ano tem o mesmo número de vagas abertas na academia de Polícia Militar do Barro Branco. Idem, né? Na Civil também mantém a periodicidade, a formação dos seus delegados, agentes, investigadores. Então, isso tudo é muito importante, ou seja, ter uma estrutura que caminha no sentido de se transformar ficar mais homogênea, com padrões, reduzindo essas assimetrias técnicas entre os estados. Cooperação com assimetria e com falta de integridade é um sonho difícil de ser alcançado, entende? Então, ela fica toda compartimentada. Aqui a gente tem uns 4, 5 polícias, mais os 4, 5 ministérios públicos que se conhecem, confiam, trocam. Já não consegue atingir estados, às vezes, críticos, no Amazonas, na região nordeste do Brasil, que tem muita atividade criminosa organizada e não há, efetivamente, integração, ou por falta de capacidade técnica, ou por falta de integridade. Uma última pergunta, Leandro. O que os estados estão fazendo para aprender melhor com as experiências de sucesso de outros estados? Você citou muito São Paulo aqui. São Paulo está inspirando outros estados? Esse é mais um momento de pessimismo. Eu acho que o sistema de justiça criminal ele tem uma lógica muito estranha. Assim, muitos economistas e cientistas políticos olham para esse sistema como se fosse assim, um conjunto de botões, engrenagens, que você tem ali um operador que fica, aperta esse botão, dá isso, dá aquilo. É tudo muito compartimentado, as missões, as atribuições são específicas de um ciclo do processo. Então, o policiamento ostensivo, como é que você organiza o policiamento ostensivo para evitar roubo de rua, por exemplo? Isso é uma tarefa que envolve o comandante da PM, mas como é que a Polícia Civil pode apoiar a investigação que favorece o ataque ao mercado ilícito de roubados? É outra coisa, né? Como o Ministério Público está olhando para o crime organizado, mas ele não tem capacidade de olhar para tudo. Então, olha para uma área, olha para um problema, olha para um caso que é mais dramático. Então, toda essa fragmentação, ela cobra um preço, que é o preço desse. Não existe esse... Por isso que eu não acredito nessa frase do prende muito e prende mal. Prende literalmente é o que dá para prender. Quem está cometendo crime, a polícia militar que está fazendo policiamento ostensivo, cruza com um indivíduo armado numa motocicleta roubada, tem que prender, não tem que prender o mal porque ele tinha 18 anos, era a primeira vez que... Cara, ele estava com uma arma numa motocicleta roubada, o que ele ia fazer depois disso, não é? Então, essa lógica de prender bem, ou usar inteligência para prender, soluções, frases simplistas que não têm o menor efeito, entende? Essa fragmentação é própria do sistema de justiça criminal em qualquer lugar do mundo. Aqui ela é mais aguda, porque o ciclo de polícia é dividido em 2 instituições. Então, a polícia tem o trabalho fragmentado por definição. O ostensivo, a patrulha de rua é uma coisa, a investigação é outra. E aí começa uma simetria de cooperação básica, né? Leandro, muito obrigado pelo grande panorama que você deu da segurança pública aqui. Eu acho que nós conseguimos entender os desafios e as oportunidades que nós temos, e é importante isso para mobilizar a sociedade civil e resolver esse grande problema que nos atormenta a todos nós brasileiros. Muito obrigado. Obrigado, Dávila, pelo convite. Obrigado a todos. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site jp.com.br.
Lá você acompanha conteúdos exclusivos, análises, comentários e tem acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.